como prometido, né, recebendo a visita aqui em nosso escritório do Dr. Alberto Rolo, sobrenome mais do que tradicional, quando o assunto significa você precisar de um bom escritório, eu diria que um dos melhores escritórios do país, para uma defesa, para uma assistência, para uma assessoria, para uma consultoria ou para ações jurídicas voltadas ao direito eleitoral. Então, doutor Alberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, me sinto muito lisonjeado. Eu também vou tirar a máscara, a gente está aqui com todo o cuidado para chegar aqui, para ficar aqui, e eu agradeço o convite. É um prazer, é uma satisfação participar de um grupo de trabalho comandado pelo Ailton Lima. Então, vamos lá, Ailton. Como eu falei, eu tenho um material aqui, eu vou destacar os pontos principais, esse material vai ser enviado para vocês, tá? Então vamos lembrar, trouxe até um papel molhado aqui para não pôr a mão na boca, né? Então, sempre lembrando, as datas das eleições foram alteradas pela emenda 107, então primeiro turno 15 de novembro, segundo turno onde houver, 29 de novembro, então 15 e 29 de novembro. Isso representou um atraso de 42 dias no calendário eleitoral. Então, todo o resto praticamente foi atrasado também 42 dias. Por exemplo, as convenções. As convenções serão a partir de 31 de agosto. Hoje a gente está no finalzinho de julho, então 31 de agosto até dia 16 de setembro, convenções. E mais, essas convenções agora, para quem já tem experiência, essas convenções agora vão ser virtuais. Vão poder serem realizadas pela internet. O TSE baixou uma resolução falando quais são os requisitos, né, quais são os cuidados formais que têm que ser adotados para que as convenções possam ser feitas de maneira virtual. Então, primeiro dia, 31 de agosto, último dia, 16 de setembro. Depois o registro, Ailton. Prazo de registro também ficou atrasado. Hoje o prazo de registro é para 26 de setembro. 26/9 é o último dia. Diz a lei, 19 horas, hein? Não é que nem aqueles coisas de vestibular, né? Que o pessoal tem até as 23 horas e 59 minutos. O imposto de renda, né? O imposto de renda. A lei fala 19 horas do dia 26 de setembro. Último dia para o partido entrar com pedido de registro. No dia seguinte, então, começa a campanha eleitoral. Então, a partir do dia 27 de setembro, campanha eleitoral, propriamente dita. Agora a gente está em fase de pré-campanha, né? Muita gente pergunta, Ailton, como é que ficaram esses prazos de filiação partidária, prazo de domicílio eleitoral? A emenda constitucional foi bem clara. A emenda constitucional diz que os prazos já vencidos na promulgação da emenda constitucional, foi dia 2 de julho, comecinho desse mês, os prazos vencidos não iriam mais ser reabertos, eles não voltam mais. Portanto, filiação partidária era abril, manteve, domicílio eleitoral era abril, manteve, e principalmente, essa é a maior dúvida, as desincompatibilizações, né? Quem é servidor público, quem exercia a função pública, teve que se afastar. Então, os prazos da LC 64, que falavam em afastamento de 6 meses, afastamento de 4 meses, também já estavam vencidos no dia da promulgação da emenda constitucional. Então esses prazos não voltam mais. O que significa que se tem alguém assistindo a gente e falou, não, mas eu não queria antes ser candidato, eu não me afastei, mas agora eu quero. Eu não vou contar esse novo prazo a partir de novembro, né, de 15 de novembro? Não. A resposta é não. Como a emenda veio depois de vencido esse prazo, o texto da emenda diz que o prazo não volta mais. Só o único prazo que ficou, esse sim, então, contado a partir de novembro, que é o prazo de 3 meses. Para servidores públicos que não exercem cargo de chefia, função de chefia, esses ainda tem mais um tempinho para sair. Policiais civis e militares também, doutor? A regra para policial civil e militar é um pouco diferente, e essa semana a gente resolveu, inclusive, um caso de um policial militar aposentado, que acabou de se aposentar, aqui da região, aqui do ABC, porque o prazo de filiação de policial militar não pode ter filiação partidária enquanto está na ativa. Tá. Então, o que dizem, né, os julgados do TSE? Tem 24 horas depois de pedir de sair a exoneração, a aposentadoria, né, para fazer a filiação partidária. Então a gente conseguiu resolver o caso. E há quanto tempo antes da data da eleição? Não tem essa. Pode ser na semana? Poderia, em tese poderia. O problema é que tem que cumprir o prazo de registro, por exemplo. Né? Tá. Então, na hora do registro ele tem que estar afiliado. Digamos que o último prazo seria a hora do registro. Seria o momento do registro. Militar. Ou também tem que ter o momento da convenção, Ailton, vamos esquecer disso. Verdade. Né? Então na convenção ele teria que estar afiliado também. Então tem um pouquinho mais de folga,
mas também não é tanta liberdade assim. E o policial civil? O policial civil, o mesmo raciocínio. O delegado, o servidor concursado teria que se afastar, né? Dentro desses prazos, convenção, registro de candidatura e tal. E para depois ter filiação partidária. Eles têm esse benefício em relação a nós, população civil, de forma geral, né? Porque eles não podem ter filiação partidária. Certo, né? Como é o juiz, como é o promotor também. Até, vamos lembrar que a gente tem aí juiz no Rio de Janeiro, que hoje é governador e também teve que se submeter a essas regras, né? Verdade, só para lembrar, só para lembrar. Outra coisa que eu vou destacar... Eu ri aqui porque é a ironia, né? Às vezes a gente vê uma carreira, alguém abrir mão de uma carreira, né, na magistratura, fazer algumas aventuras e incursões políticas, infelizmente me parece que de curtíssima duração. Vamos ver, o tempo vai dizer com relação ao governador Witzel. Quem está certo, quem está errado. O próprio juiz Moro também. Parece que a magistratura perdeu aí um grande juiz e a política ganhou um grande... Eu ia falar tolo, né? Mas tudo bem. Aí vai ficar muito pesado, então eu retiro. Por favor, doutor. Vamos lá. O que eu vou destacar aqui também dentro dessas anotações que o pessoal vai receber? Prestação de contas. Mudaram as datas, então a gente tem uma primeira parcial de prestação de contas, que é dia 27 de outubro, 27 de 10, do mês 10. O meu aniversário, tá, doutor? Que bom. O pessoal vai lembrar disso e vai dar os parabéns para você. E a prestação de contas final, que a lei falava em 30 dias depois da última votação, né, do último dia da eleição, agora é 15 de dezembro. O prazo de entrega da prestação de contas final é 15 de dezembro. Ou seja, tudo ainda esse ano de 2020, né? Porque teve o pessoal lá no Congresso aí que quis prorrogar mandato de prefeito, de vereador, né? Tudo isso contra a democracia. A democracia é o povo elege o que o povo achar que é melhor naquele momento. Pelo tempo determinado naquele momento, né? Exatamente, para 4 anos, e se for para mais 4 anos, mas aí analisar o que foi feito, não é só o que foi feito na pandemia, né? É o que foi feito nos 4 anos. O prefeito foi eleito para trabalhar 4 anos, não foi para trabalhar 6 meses. Se for só pelo da pandemia, a maioria vai estar bem enrolado, viu, doutor? Porque não está trabalhando satisfatoriamente. Está bem aqui, a gente acompanha. Outras mudanças aqui para a eleição de 2020, o pessoal estava mal acostumado, hein? Fim das coligações nas eleições proporcionais. Então você que é pré-candidato a vereador, vai ter que se eleger com os votos do seu partido. Não tem mais esse negócio de puxador de voto de outro partido, não. Então não tem mais coligação nas eleições proporcionais, né? Lançamento, né, de número de candidatos até 150%, então 1,5 cada partido pode preencher. Agora vamos lembrar que desses 150% tem que ter 30% no mínimo para um dos sexos, né? 30% de homens ou 30% de mulheres no mínimo. E esta semana, inclusive, saiu lá uma discussão sobre a possibilidade da chapa inteira ser indeferida se não seguir essa quantidade mínima. Aí o pessoal vai falar, mas isso é fácil, eu pego lá 30% de mulheres, vamos imaginar que nesse caso seriam mais homens e menos mulheres, 30% de mulheres e coloco lá o nome. Acontece que a Justiça Eleitoral vai ser absolutamente rigorosa nesse momento, para a gente não sair catando por aí uma funcionária da minha casa, uma funcionária da minha empresa e colocar lá o nome dela só para preencher cota e ela não está nem sabendo. Então isso é fraude e o Ministério Público está muito atento a isso. Então se a mulher vai ser candidata, ela vai ser mesmo, porque são algumas maneiras de saber. Tem gente que depois aparece, eu nem sabia que era candidata, está lá o nome dela. E depois vai olhar o resultado da eleição, tem 0 voto. Opa, mas nem ela votou nela. É 0 voto, nem ela, nem o marido, nem os filhos, nem os pais tiverem. Isso pode ser reclamado posteriormente, inclusive? Não, durante o registro, o juiz eleitoral, se perceber, se houver denúncia, de que é a famosa candidatura laranja, né? Exato. De que a candidatura é laranja, para isso vai ter prazo para impugnações, esse tipo de coisa, o juiz vai poder até indeferir a chapa toda. Então precisa tomar cuidado com isso. Do total, aí é só fazer a conta do número de vereadores em Santo André, né, e as outras cidades da região, só fazer a conta, 1,5 e aí tirar os 30% de mulheres. Doutor, você está tocando em um assunto que é interessante, né? Nós, no nosso arco de alianças, nós tínhamos construído lá a questão de 5 partidos e agora na última semana, bateu asa, voou, né? E a gente imagina as tratativas e tal, aquelas coisas
alcoviteiras, né, da política, as reuniões de madrugada, da má política, né, da velha política, mas tem gente pousando de nova política completamente comprometido com as atitudes antigas. E nós havíamos construído com esse partido, né, não em si como partido de instituição, mas com as pessoas que saem candidato, ou que vão sair, ou que querem sair candidatas a vereador e vereadoras desse partido, construímos vínculos, né, relacionamento. E aí, chega na hora final, o pessoal esperou malandramente ali o prazo de 4 de abril, onde depois o filiado ele não pode mais sair nem trocar, para que eles pudessem trocar de projeto. Acho que já estava de forma ardilosa sendo bem tratado isso. O que tem acontecido aí, que a gente tem percebido? Alguns pré-candidatos têm nos procurado para desistir, não vão sair. E desses pré-candidatos, a gente sabe que a chapa lá já estava muito minguada, porque eu precisei, né, ajudar o partido colocando pré-candidatos que estavam ligados a mim, ao meu nome. Você mandou para lá? Isso, mandei para lá, por volta de uns 14 candidatos. Então a gente sabe que lá tinha uma dificuldade muito grande, eles não estavam conseguindo e nós os ajudamos. Mas está havendo desistência, nós já tivemos 2 mulheres que desistiram. Então, para cada mulher a menos, né, a gente sabe que a proporção para homem também vai cair. Exatamente. Nós vamos ficar muito de olho por conta de alaranjar essas, né, essas candidaturas. E outra coisa... Muito embora, pode até se combinar com alguém, né, de emprestar o nome e a pessoa dizer que é candidato. É aquelas candidaturas lá de 30 votos, de 20 votos. Porém, a você que é pré-candidato, e aqui na região, principalmente de Santo André, quem é pré-candidato sabe do que eu estou falando, vou evitar dar nomes aqui, mas as pessoas sabem do que eu estou falando. Então, o pré-candidato que está nessa legenda, tome bastante cuidado, porque ou a chapa toda pode ser impugnada, se a gente perceber algum tipo de malandragem, ou também o seguinte, essa candidatura que, ainda que combinado com essa pessoa, ela sai candidata lá só, né, para preencher cota, mas tem lá 20 votos, 30 votos, não vai eleger ninguém uma chapa dessa forma. Sim. É esse o risco, né, doutor? É esse o raciocínio e mais. Dependendo do trabalho que os partidos estão desenvolvendo aqui, talvez eles já estejam pedindo documento de autorização de candidatura. Então, quem desistiu, Ailton, como você está falando, quem acha que está sendo usado, que foi usado desde lá de trás, simplesmente não assina. Ninguém é candidato a não ser que saiba. É o que eu estou falando. Agora a Justiça Eleitoral está mais rigorosa. Tem um formulário para preencher. Autorize que o partido peça o meu registro e você vai ter que assinar esse documento. Então, se você não quer mais ser candidato, simplesmente não assina esse documento e não manda os outros documentos. Cópia do RG, CPF, patrimônio, isso também tem que ser informado. Então, se não mandar os documentos, o partido não vai ter condição de registrar. E se observar que foi registrado indevidamente, tem que denunciar para o Ministério Público Eleitoral, tem que mostrar para o juiz eleitoral que o seu nome está sendo usado, continua sendo usado, eu não quero mais ser candidato, e o partido está usando isso para preencher voto. Aliás, eu aproveito para fazer um aviso aqui, doutor Alberto, a esse partido que terminou modificando agora, indo bater asa em outros campos, né, aos pré-candidatos que estavam aqui, e a gente estava fazendo toda a organização, e eles sabem disso, a documentação de vocês está aqui, todinha, completa, uma pasta completíssima aqui, que o partido, a executiva aí sequer veio aqui buscar, está disponível. Eu não entrego a executiva porque não é digna de confiança, mas a você, pré-candidato, por gentileza, você sabe aqui o nosso escritório, vem aqui, sua documentação está ilesa aqui. Eu sei que eles estão montando tudo de novo, tendo todo o trabalho e a documento seu. Tome muito cuidado com isso, porque você pode ter aí as sanções da lei, de repente, de estar participando de coisa que você nem sabe. Então, tome muito cuidado com isso. Eu vou pedir aqui, doutor, o compartilhamento. Você que está nos acompanhando aqui, se tiver pré-candidatos de outras candidaturas majoritárias aí, é um prazer aqui, o doutor Alberto veio para isso, tá? Pode fazer a pergunta, pode dirigir. Nós já temos algumas perguntazinhas aqui, doutor, mas eu vou deixar o senhor continuar aí mais um pouco, daqui a pouco eu começo a fazer, porque tem bastante pré-candidatos aqui que estão mandando as perguntas deles aqui, a gente quer compartilhar com eles. E você compartilhe com os amigos aí, vá para a sua rede social e fala, está lá uma live, o Ailton Lima com o doutor Alberto Rolo, um dos maiores advogados especialistas em direito eleitoral do nosso país. Eu fico muito feliz novamente aqui e honrado. Então vamos lá, o Ailton sabe, mas eu informo vocês que eu sou professor, né, da Universidade Mackenzie, na Faculdade de Direito, da aula de Direito Eleitoral, o que significa que eu estou acostumado a falar. Então se ele não me segura, a gente vai até meia-noite. Somos dois aqui, bons falantes. Então vamos lá, vamos tentar resumir. Uma pergunta
que o pessoal faz é sobre o uso de dinheiro, né, na campanha eleitoral, está aqui na nossa regra. Então vamos lembrar, e essa sim também foi uma mudança da eleição 2016, 2018 para cá, o candidato pode doar do dinheiro dele até 10% do limite que pode ser gasto na campanha eleitoral. O TSE vai divulgar agora, até o final da semana, acho que é 31 de julho, vai divulgar o limite de gastos para prefeito e vice-prefeito de Santo André e de todos os municípios e para vereador em Santo André. Então você que é candidato vai pegar esse limite, a gente vai informar, o grupo vai informar, a equipe vai informar, vai pegar esse limite, vai aplicar uma conta de 10%, então aí você, candidato, pode gastar até isso, mesmo que você tivesse mais dinheiro. O seu limite agora é 10%. Isso foi feito para aqueles candidatos que eram muito ricos, e são muito ricos, para o sujeito não poder financiar a própria campanha, né? Gastar 1 milhão, 5 milhões, ou 10 aqueles milhões. que utilizam a máquina pública para fazer indiretamente, por meios escusos, esses financiamentos. O né? financiamento. Então, Ainda nessa lembrando questão, doutor, 10%. tem uma pergunta aqui. Existe a necessidade de contabilizar as despesas na pré-campanha? Essa é uma boa pergunta. Está aqui no nosso roteiro, mas Opa, vamos adiantar. na verdade, já estava aqui, vamos adiantar. A pré-campanha, a lei não exige contabilidade desses gastos da pré-campanha. Mas um raciocínio coerente que nós temos usado, porque na época da eleição há risco do abuso do poder econômico, né? Se você gastar mais do que esse limite que a Justiça Eleitoral vai divulgar agora, então a gente costuma orientar o pessoal a gastar do mesmo valor para menos, nunca mais. Então vamos imaginar que aqui em Santo André o valor de vereador seja 300 mil reais. Eu estou chutando o número, tá, Ailton? Vamos imaginar que o valor seja 300 mil reais. Então na pré-campanha, você gastar mais de 300 mil reais não vai ser, você não vai dar uma boa demonstração de que você está querendo fazer a coisa correta, porque pré-campanha é um início de trabalho, então você não tem que gastar os mesmos 300 mil reais. Na campanha, se você quiser, tudo bem, aí vai ter contabilidade, a gente vai falar disso, mas na pré-campanha, tenha como limite o mesmo valor, não mais, e guarde todos os comprovantes. Se você mandou fazer um material na gráfica, pegue a nota fiscal da gráfica, 500 reais. Se você contratou o impulsionamento, se você contratou alguém para fazer uma rede social e pagou R$1.000, R$2.000, pegue recibo dessas pessoas. Porque se amanhã ou depois alguém acusar você de abuso do poder econômico, que gera cassação, pode dar cassação, você vai ter os recibos dos documentos que você não abusou, que você não exagerou nos gastos da pré-campanha. Mas não tem que prestar contas no sistema da Justiça Eleitoral. Isso vai acontecer na campanha. Tá? Maravilha. O que mais? Dando sequência, doutor. Tem uma pergunta aqui, vamos intercalando um pouquinho, porque com certeza nós falamos tanto da sua vida aqui, eu tenho certeza que os nossos pré-candidatos, e quem sabe muitos outros também, estão ali excitados, querendo ouvir respostas diretas, talvez seja até alguma coisa que você ainda tem aí, se tiver, depois fala, já respondemos isso através de uma pergunta. Nós temos aí o Ezinho Guimarães, ele é pré-candidato, ele pergunta o seguinte: candidato com mandato pode ter comitê com banner divulgando o candidato? Ou seja, pré-candidato e candidato com mandato. Eu prefiro pensar o seguinte, que é o que a gente vai entrar nesse assunto agora, Ailton. Eu prefiro separar em 2 momentos, como eu coloquei a data. Então, até 26 de setembro é pré-candidato. Depois, então, 27 de setembro é candidato. Não tem nada a ver com exercício de mandato. Exercício de mandato, você vai falar do trabalho que você fez, ou daquilo que você ainda quer fazer, ou acha que dá para melhorar. O exercício do atual mandato. Você foi eleito para trabalhar e já está exercendo o mandato, então tem que dar satisfação. Agora não pode pedir voto. Agora você pode até expor, é o que eu vou falar, o que pode fazer na pré-campanha, que não tem relação com ser vereador. Agora, lógico, tem que tomar cuidado para não praticar essa ilegalidade, do tipo, vou fazer lá uma indicação para a prefeitura para asfaltar a rua tal, assim, assim. Então eu dizer, enquanto vereador, olha, eu ter um projeto de asfaltamento, lógico que não é o vereador que faz isso, mas pede para o prefeito, eu quero um projeto de asfaltamento num determinado bairro, e se não der tempo de fazer em 2020, e aí eu quero o seu voto, eu quero ser eleito para continuar fazendo em 2021. É isso que não pode. O que pode na pré-campanha? Está aqui. Menção à pré-candidatura, menção e exaltação das qualidades do candidato. Então você vai poder dizer, olha, eu sou um bom vereador, eu sou assíduo, eu não falto nas sessões, eu apresentei tantos projetos de lei, os projetos foram aprovados,
falando das suas qualidades, mas nunca pedindo voto. Olha, mas eu quero continuar e para isso eu preciso do seu voto, para isso eu preciso do seu voto e da sua família. É isso que está errado, é isso que não pode agora, vai poder a partir de 27 de setembro. O que mais que pode fazer, que é o que a gente está fazendo aqui? Participação do pré-candidato em entrevistas, programas, encontros, debates em rádio, televisão e internet. Mas é pré-candidato, então pode participar. Você, sendo vereador ou não sendo vereador, pode dizer, olha, fiz isso, fiz aquilo, quero fazer, que é um programa de governo que você está colocando na internet, Ailton, está querendo a participação da sociedade, inclusive, olha, dá para melhorar isso, dá para construir um posto de saúde, dá para construir uma creche municipal, sei lá o quê. A população, a sociedade vai ajudar você. Isso sim, isso você pode fazer, a fazer na internet, fazer na rádio, fazer na televisão, é participação em programas de entrevistas. Sempre sem pedir voto. Agora não pode pedir voto. Tá. A gente fica muito feliz porque nós temos feito semanalmente aqui, doutor, workshops, né, palestras, e temos aprendido muito com o teu escritório e na sua pessoa e repassado para cá. Mas sempre fica bom, né, na sua figura fazer essas afirmações. Tá? E aqui, né, eu anotei expressamente. Então, é válido encontros, seminários, congressos organizados pelos partidos para tratar da organização dos processos eleitorais também, como vai ser o processo eleitoral. Discussão de políticas públicas, planos de governo, cada município tem as suas peculiaridades. Eu não sei se aqui tem córrego que precisa ser canalizado, eu não sei se tem aqui enchente, eu não sei se tem esgoto que precisa ser tratado. Então, isso tudo... Enchente aqui só quando chove. Só quando chove. Só quando chove. Tá. Hoje então, não tem, hoje está... Isso tudo tem que ser discutido e a gente pode discutir enquanto pré-campanha. Tá? Mais uma pergunta então aqui, doutor, só um minutinho aqui, o seguinte. Aquela pergunta do pré-candidato Ezinho, eu já sei mais ou menos qual a preocupação. Ele é pré-candidato, mas não é vereador, não está vereador. Ele pode alugar um salãozinho ali próximo ao bairro dele e colocar lá um banner. O candidato, ele quer sim se mostrar, ele quer aparecer, mostrar o seu rosto, mostrar o seu nome, claro, né? Até porque é uma concorrência, não é desleal, mas ela é desproporcional de quem tem o seu mandato e quem não tem. Quem não tem o mandato tem mais dificuldades ali em aparecer. Sendo assim, ele pré-candidato a vereador ou até eu pré-candidato a prefeito, eu alugo lá uma casa, um escritório ou um comitê eleitoral, e ele também. Ele pode colocar um banner lá, com a foto dele, escrita assim, olha, escritório político do pré-candidato a vereador fulano de tal. Então vamos lá. Também é uma regra fácil para a gente entender. Facilitei para você assim, Ezinho, tá? Ó, então, vamos lá. Tudo aquilo que eu posso fazer na campanha eleitoral, eu também posso fazer na pré-campanha. Outro raciocínio. Tudo aquilo que eu não posso fazer na campanha eleitoral, eu também não posso fazer na pré-campanha. Então, nós estamos falando é o que eu estou dizendo aqui, em alugar um espaçozinho para fazer lá um escritório de atendimento, sei lá o quê, de pré-candidato, nunca de candidato. Então, como pré, que pode ser transformado esse banner depois como exatamente. Comitê do candidato a vereador, aí já com o nome dele e até o número, no caso, é isso? Com certeza, depois o número. Então, duas lonas, hein? Tá? Candidatos, duas lonas, uma para o período de pré-campanha, dentro dessas especificações que o doutor está falando, e depois você aproveita já aquele mesmo gradil e tal, e aí coloca uma lona nova lá, já na condição de candidato, e já com o seu número lá. Isso pode. Mas só identificação de comitê, hein? Sim, como comitê. Nas casas. Na casa já não pode. Tem aí, tamanho. Tem tamanho, isso. Que a gente vai falar. Estamos falando para quem for montar o seu comitê. É isso. Né? Depois vai transformar. Hoje não é comitê, porque não tem candidato. Depois vai virar comitê. Né? Só mais uma perguntinha, que essa vai ser a segunda, tá? A professora Sandra Regina, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber do Dr. Alberto Rolo como fica o professor quanto ao salário assim que se afasta do cargo. Ela tem uma... Se é professor público, concursado, tem o direito de ser candidato, vai pedir afastamento, aí precisa ver se já pediu afastamento no prazo certo, né? Com remuneração. Quem é concursado é com remuneração. Que aí é um outro problema que depois o Ministério Público, com razão, vai atrás de fraude, que é aquele que o sujeito pede afastamento para ficar em casa sem fazer campanha. Às custas de receber o salário. E aí, na hora que a gente vai ver a votação, teve 0 voto. O Ministério Público vai atrás, entra com ação de improbidade, inclusive pode perder o cargo.
Então, E aí se o afastou, É se pra vai afastar, fazer campanha. é para fazer campanha. Lógico que não precisa fazer 500 mil votos, depende da capacidade de cada um, mas alguma coisa tem que mostrar que fez trabalho. Ah, não fui eleito. Não fui eleito, mas fez trabalho, tem material de trabalho, tem testemunhas e tem o resultado, 20 votos, 50 votos, 100 votos. Então não a perda da remuneração no período funcionário eleitoral. concursado tem o direito de pedir afastamento com vencimentos. Agora vai ter esse problema, hein? Já tem um monte de gente depois de ser processado e perde inclusive a aposentadoria. Tem que fazer campanha. Tem que fazer campanha. Fazer campanha, tá certo. Muito bem. Quem mais? Continue aí, depois eu continuo aqui na nossa lista. Então, o que eu estou falando, pré-campanha pode fazer reuniões para divulgar ideias, objetivos e propostas. Então, o que a gente está fazendo? Pré-campanha. Okay. Pré-campanha. O que mais? O que diz a lei? É válido pedido de apoio, não voto. Apoio, preciso da sua ajuda para continuar esse trabalho. Ailton, você precisa da ajuda de todo mundo, do apoio de todo mundo para continuar nesse trabalho, para chegar no resultado final lá na frente em novembro. Então eu estou pedindo apoio, não estou pedindo voto. Estou pedindo apoio, preciso da sua ajuda, preciso do seu apoio. Né? Ok. Que mais? Divulgação de ações políticas desenvolvidas e que pretende desenvolver, quer dizer, plano de governo. O que não pode, olha, já ia pôr a mão na boca, tem um papelzinho Isso não aqui, pode. Isso não pode. Então, e o que não pode também, eu vou virar para a câmera, olha aqui que não pode, Ailton. Está escrito bem claro aqui, ó. Opa! Olha lá, ó. Olha lá, gente. Dá um close aí. Pedido explícito de voto. Não pode. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos falado isso nas nossas falas, nos nossos treinamentos, nos nossos workshops. Trouxemos hoje aqui, olha, está aqui o Dr. Alberto Rolo em pessoa dizendo, não pode, não pode. Não arrisque a sua pré-campanha, tá? Depois da sua campanha, você fazer um bom trabalho, você conseguir adesão, você ter os votos, se eleger para ter problema. Principalmente aqui, Dr. Alberto, nós fizemos uma coisa diferente, eu diria que não só em Santo André, eu nunca vi acontecer isso. Nós convidamos, né, o termo expulsado não foi necessário e tal, mas nós tínhamos no arco nosso de alianças, tá, vereadores eleitos que estavam em alguns partidos da nossa base. E foi da nossa vontade o seguinte, não daremos, né, legenda, depois o senhor nos assessorou a isso, o partido não tem obrigação, a quem pensava lá, não é obrigado porque eu sou do partido, não é. O partido pode dar ou não legenda de acordo com as condições que ele entenda ali, necessárias ou não. E nós pedimos para que esses vereadores não ficassem nos nossos quadros, porque a gente está apostando exatamente em renovação total, literal por dentro, né? Então, isso a gente fez aqui. Então a gente está mudando completamente esse compromisso, né? Ou tirando, na verdade, esse compromisso que os partidos têm de pegar aqueles candidatos menores e servir de escadinhas para aqueles que já estão ali. Então, esse vício aqui a gente rompeu, como estamos rompendo com outro. Então, você, pré-candidato, é um sacrifício colocar a campanha na rua, pedir voto, né? Se esforçar, levantar cedo, deitar tarde, principalmente em campanhas como a nossa aqui, feita de uma forma muito legítima, diretamente com a população. Não vai arriscar tudo isso por conta de uma bobagem, né? Às vezes colocar precipitadamente no Facebook, conto com o seu voto, pronto, já foi. Né? Ou alguns pré-candidatos, né? Nós vamos deixar a questão das numerações de candidatos um pouco lá para frente, mas a gente sabe que tem gente que já quer, ela tem predileção por um determinado número, e às vezes ele conta para um amigo, e esse amigo vai para a rede social dizer assim, olha, o meu amigo que quer ajudar, na verdade, candidato a vereador, o número dele é X, pronto, já lhe prejudicou. Tome esses cuidados, né, para você não correr risco, fazer uma campanha bonita, bem feita, começando por respeitar a legislação eleitoral. Se a gente não é capaz, como candidato ou pré-candidato, de respeitar o mínimo que é a legislação eleitoral, como é que nós vamos respeitar o quê? O nosso eleitor, que é o nosso patrão. Aí não dá. Por favor, doutor. Vamos lá. Então, essa próxima anotação aqui é sobre os gastos na pré-campanha, que nós já falamos. Então, esse é um que a gente já falou, Ailton. Pré-campanha não tem contabilização oficial, mas guarde os documentos. E evite exagero. Tenha como rumo o valor máximo de gasto na campanha eleitoral. Tá?
eu tenho aqui regras gerais de propaganda, e isso a gente pode passar e deixar o pessoal, depois se for o caso, perguntar, porque aí são regras de papel, principalmente, adesivo, aquele adesivo que põe no carro, põe na casa, tem que ter o partido político, tem que ter o CNPJ de quem isso aí, doutor, fez, também, a gente até deixa o seguinte, o nosso vai Face está aberto, as perguntas serão receber. respondidas, tá? O que não for possível agora, nós temos uma parte técnica da live nossa, ou da nossa live, né, como diz lá em Pernambuco, a minha terra, né, a nossa live, tem um tempo ali, e daqui a pouco ela expira. Então, assim, outras perguntas a gente vai fazer. E o pessoal vai receber o material. Isso. Então, o que você tiver dúvida, pode nos perguntar. O doutor Alberto está ao nosso serviço, depois ele responde por e-mail e tal. Eu tenho aqui, doutor, a Florisa Fernandes, ela diz assim, doutor, sou conciliadora do TJSP. Hoje entende-se como sendo auxiliar da Justiça. Como fica a questão da desincompatibilização no meu caso, já que não sou funcionária pública? Então é isso que eu ia justamente argumentar. Quer dizer, a natureza jurídica da função não é servidor público, não é servidor concursado. Não é? Então eu acho, precisa ver exatamente que tipo de vínculo é, eu acho que dá para pedir o afastamento dentro desses 3 meses, que seria um prazo que não venceu ainda. Né? Então, dá. Beleza, Florisa. A Fátima Pontes, quantos votos o partido deverá ter para fazer uma cadeira na Câmara? Então aí precisa fazer a conta, porque o quociente eleitoral continua. Eu vou explicar na teoria a conta, se for o caso, você pode me ajudar a lembrar como foi em 2016. Santo André, nós estamos projetando por volta aí, Fátima, de 17 mil votos um partido precisa fazer na junção dos 32 candidatos, que cada partido pode ter. Isso está baseado no quociente eleitoral, então a gente entra ali com um partido sem coligação mais horizontal, né, com outros partidos, mas só apenas com a coligação vertical, junto ao majoritário. E aqui em Santo André o limite são 32 candidatos, que na soma deles, em média, né, nós estamos fazendo aí uma expectativa aqui, doutor, para 17 mil votos, a cada 17 mil o partido coloca um. Mas houve algumas alterações e aí o senhor pode explicar um pouco como funciona para chegar nesses cálculos, que de cidade para cidade muda, e de eleição também para eleição muda, porque depende dos votos válidos aí. Exatamente. E aí, 2020, como é uma eleição atípica, a gente vai precisar ver se a abstenção não vai ser muito grande, o pessoal não vai ficar com medo de votar, então isso vai mudar. Na teoria, como é que é feita essa conta? Soma de todos os votos válidos para vereador, divide pelo número de cadeiras a preencher. Aqui são 21. Poderia ser, pelo número de eleitores e habitantes da cidade, poderia até ser 27. Tá? Este ex-vereador aqui não foi voto para dar unanimidade para aumentar. Então, eu não votei, e por conta de não ter acordo de unanimidade, então não se aumentou de 21 para 27. Então, eu fui contra esse aumento, tá? Eles topavam lá fazer um acordo, olha, se todos os 21 votarem, a gente aumenta. Eu falei, opa, não contem comigo para isso. Não ajudei a Câmara nesse sentido, pelo contrário, entendo que ajudei a cidade. Então a conta é essa, todos os votos válidos para vereador, então vamos usar o cálculo que o Ayrton está falando de 2016, todos os votos válidos caiu o papel, divide por 21 e deu 16 mil em 2016. Então vamos trabalhar com esse número. Então a cada 16 mil votos, esse é o quociente eleitoral, aí eu aplico esses 16 mil votos na votação individual de cada partido. Aí o partido fez 1 vaga, 2 vagas, 3 vagas, e sempre lembrando que uma das alterações é que agora o candidato para ser eleito tem que fazer no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então, no mínimo 10%. Tá? Doutor Alberto, nós aqui nos nossos treinamentos, de forma mais leiga, né, do que a sua, nós temos dito o seguinte, Santo André tem, pelo censo, 718 mil habitantes, ou pode ser até um pouco mais. Eleitores, nós temos no censo aí, nos cadastros, por volta de 520 mil eleitores. Então, quantidade da população que é habitante, desconta aqueles que não são eleitores, porque não completaram 16, ou talvez aqueles que passaram lá da idade... mora em outro município. Mora em outro município e tal. Um resultado, sobra ali 520 mil eleitores. Desses 520 mil, dos que vão às urnas, alguns votam em branco, alguns anulam, alguns justificam e tal. E aí daqueles que votaram, eu voto naquele outro e tal, chama-se de votos válidos. Isso. Aqui em Santo André dá por volta de 380 mil votos válidos. São esses 380
votos válidos, que numa eleição pode ser 380, dependendo do eleitor e o humor dele. Se resolver votar mais em branco, cai para 360, pode ir para 420. Esses votos válidos dividem-se por 21, que é o número de cadeiras no município. Daí sai esse bendito quociente eleitoral, tá certo assim? É isso mesmo. Podemos continuar falando dessa forma? E aí, em 2020, o medo que a gente tem no Brasil inteiro, não é só aqui em Santo André, evidentemente, é se a abstenção não vai ser maior. Porque precisa ver em novembro como vai estar a pandemia, de repente o pessoal vai ficar com medo e aí o número de votos válidos vai caindo. Você falou em 360, principalmente 380, o eleitor de mais idade, que já não tem obrigação de ir, isso, é possível que ele não vá. Embora eu tenha orgulho aqui, doutor Alberto, tem senhorinhas que assim, a gente faz visitas e tal, isso e aquilo, olha, eu fui na última eleição, eu já não sou obrigado. Nós já tivemos eleitora de, acho que 90 e poucos anos, que fez questão de ir lá para votar na gente. É uma responsabilidade grande, um orgulho grande que a gente tem. Eu tenho muito a população idosa, eu faço parte de igreja evangélica, nós trabalhamos lá com a família, junto a grupos da terceira idade ou da idade de ouro, quer dizer, a gente vai mudando, mas na realidade é aquele camarada mais experiente, né? Aquele senhorzinho, aquela senhorzinha, a gente tem muita amizade com esse pessoal. Fui criado lá em Pernambuco, aprendendo muito a respeitar as pessoas mais velhas ou de mais idade, e temos muita identificação. Então, temos muito voto desses idosos, tá? E eles podem, nessa eleição agora, já são desobrigados por lei. E mais agora, pela questão da pandemia, pode ser que esse número realmente baixe muito. Vai cair, é o medo que a gente tem. Então vamos lá. O que é permitido em matéria de propaganda? Já tem um aqui, então, antes de você entrar. Desculpa ali, vou bancar o Faustão aqui, tá? Seguinte, a Floriza, ela fez. Floriza, a segunda pergunta sua, hein? Vamos trabalhar depois aí, hein? Bora lá. Ela pergunta o seguinte: quantos votos. Não, já falei. E ela faz mais 3 perguntas aqui. Vocês estão mandando da Floriza aqui, gente? Vê os outros candidatos aí, ó. Acerca do uso de logo, né, da logomarca agora na pré-campanha. Eles podem ser usados na campanha? É aquilo que a gente já falou, aí eu tenho que separar o que é pré-campanha, o que é campanha. Então, se você contratou um logo, vai usar isso, desde que não tenha menção a órgão público, isso ali fala expressamente, fulano de tal do INSS, fulano de tal do não sei o quê. Quer dizer, desde que não tenha uma vinculação com algum órgão público, você pode usar. Vai ter um recibo disso que você pagou, se foi feita a doação. Não, minha filha fez. Então, guarde um recibo de doação, se for o caso, custou R$200, custou R$400, e aí depois vai poder usar na campanha eleitoral, não tem problema nenhum. Tá? Pode ser o mesmo. Aquele que faça uma logomarca, se nesta logomarca, eu estou perguntando já até em causa própria, né? Não pode estar escrito nesta logomarca de que é vereador e muito menos número. Agora não, tá. Agora nós estamos na pré-campanha. Mais uma logo que remeta ali, digamos o seguinte, Ademar da Casinha, então ele coloca lá no A, ele coloca lá um telhadinho de uma casa, ele pode, pré-candidato a vereador Ademar da Casinha, já com aquele telhadinho em cima do A, sem o número, sem uma marca. O que a lei proíbe é o fulano se identificar com algum órgão público. Aqui em cidade interior, não é o caso aqui em Santo André, mas cidade interior o pessoal usa muito. Fulano de Zezinho do INSS, fulaninho, fulano do fórum, fulano da delegacia. Isso, exatamente. Tá. Então, identificar com algum órgão público, isso a lei veta. Tá? Okay. Agora, o que pode fazer? Vai atrapalhar um pouquinho por causa da pandemia, porque esse material é para ser distribuído na rua. Mas vamos lá, o que pode fazer? Distribuição de impressos, papel, sem limite, lógico, com a nota fiscal do que você contratou, 1.000 santinhos, 10.000 santinhos, sei lá o que, folhetos, adesivos, e aí tem tamanho de adesivo, Ailton, 50 por 40, o adesivo. Tamanho máximo do adesivo. 50 por 40. Esse 50 por 40 é aquele externo, doutor? Isso, para você colocar no vidro da casa, ou você colocar no vidro do seu carro. Do carro, no vidro traseiro tem que ser microperfurado. No vidro traseiro você pode usar 100% do espaço do vidro, mas tem que ser microperfurado. Por quê? Para enxergar. Né? Se eu estou dirigindo, eu tenho que enxergar atrás. Então, atrás, no vidro traseiro, não importa o modelo do seu veículo, pode ser 100%. Nos outros vidros, nos outros espaços, é adesivo 50 por 40. E o pior, Ailton, isso também é importante que o pessoal pergunta, 50 por 40 é o limite máximo por carro.
Então, se eu tiver um adesivo 50 por 40, eu posso colocar um só. Um só. Agora, se eu fizer tamanho menor, eu posso colocar um na lateral direita, um na lateral esquerda. Então, um 50 por 40 numa porta e o 50 por 40 na outra não Não pode. pode. Então não dá nem para chegar perto daquele envelopamento de carro. Não, envelopamento de jeito nenhum, que se fazia antigamente. Isso. De jeito nenhum. Isso não pode mais. Tá certo. Doutor, com relação a isso aqui ainda, é o seguinte, olha, a Edgrene Almeida, ela fala, boa noite, Ailton Lima, doutor Alberto Rolo, me tira uma dúvida, o pré-candidato pode usar uma foto na pré-campanha e a mesma foto na campanha, como no cartão de visita, por exemplo, tem lá um cartãozinho de visita de pré-candidato a vereador, ele está saindo, está pedindo apoio, não voto e tal, está servindo. E aquela mesma foto depois na hora da campanha, ele pode usar? A mesma foto não tem problema nenhum, desde que a foto não tenha aquela identificação que a gente falou de pedido de voto, de número, esse tipo de coisa. Agora que está sendo usado agora, depois eu posso usar a mesma foto, não tem problema nenhum. E a Marta Bandeira pergunta assim, olha, essa está com pressa, deve ser pré-candidata também. Claro que eu estou brincando aqui. Doutor Alberto Rolo, quando podemos começar a fazer nossa campanha? Essa tá... Vou repetir, Bora. 27 de setembro. A partir de 27 de setembro, no dia seguinte, coloca lá, peço o seu voto, quero o seu voto, preciso do seu voto. Um mês antes do meu aniversário, está dado o recado. O Flávio Santos diz assim, o direito de afastamento será para todos os funcionários públicos, independente da cidade em que ele trabalha e se está sendo candidato em outra cidade. Por exemplo, um candidato, pré-candidato aqui a vereador em Santo André que trabalha em São Bernardo, ele está dentro dessa mesma regra? Essa é uma boa pergunta, porque na verdade eu posso trabalhar em outro município, né? A ideia do afastamento é evitar o uso da função pública para de alguma maneira influenciar o voto. Então, se eu sou candidato em uma cidade e trabalho, exerço a função pública em outra, não há necessidade do afastamento. Agora precisa tomar cuidado é o seguinte, como é que eu vou fazer campanha tendo que ter uma carga horária? Não né? pode, Tomar cuidado. então assim, não pode em horário de expediente naquela cidade você está fazendo campanha aqui, é Exatamente, isso. É exatamente. isso. Então, mas não há necessidade então. Se a cidade é diferente, não. Tá, neste caso eu conheço, o Flávio, ele é um pré-candidato nosso e realmente ele é um servidor lá em São Bernardo e sai candidato conosco aqui em Santo André. Na teoria, o cargo que ele exerce em São Bernardo não vai dar a volta para ele em Santo André. Não, realmente não mesmo. É esse o raciocínio, é esse o raciocínio. Tá certo. Doutor, então tem mais uma aqui. O Galileu Silveira, ele pergunta o seguinte, nessa campanha eleitoral municipal 2020, como está a legislação sobre a prestação de serviços pessoais de forma voluntária e remunerada para o candidato durante a campanha eleitoral? Então, a doação de serviço ela pode ser feita no valor de até 40 mil reais. Então esse é o limite máximo, valor de até 40 mil reais, mas desde que o serviço seja próprio da pessoa, a pessoa exerce aquele serviço, a pessoa tem aquela profissão, tem aquele trabalho e vai doar. Por exemplo, o advogado né, poderia fazer a doação de serviços próprios, pessoais, de até 40 mil reais. Ou eu posso doar ou poderia ceder alguma coisa do meu patrimônio, mas tem um valor. Eu posso pegar um imóvel e ceder, emprestar para um comitê. Vai ter um valor. 3 mil reais, isso. 5 mil reais por mês, o que for, De é um valor de mercado. Valor de mercado. Não vamos maquiar, né? Não vamos inventar nada. E depois pega numa avenida principal, de muito fluxo, de muito trânsito, metro quadrado lá, uma casa lá de 100 metros custa lá 4 mil reais por mês. Não vai prestar conta de 300 reais, porque justiça não é para ser feita de tolo e eles não são, gente. Então, nós aconselhamos aqui sermos extremamente legalistas, viu, doutor? Eu vou ceder o imóvel que tem um valor, eu não vou receber o aluguel, mas tem um valor aquele aluguel. Então é a minha doação daquele valor. Então, por exemplo, um assessor de imprensa ou um jornalista que queira se doar para a minha campanha. Isso. Ele valora mais ou menos o quanto ele ganha por mês, qual que seria o trabalho dele e tal, transforma isso em um valor e faz um recibo de doação para mim, é isso? Exatamente, é isso. Ok. Galileu, está respondido. Tem mais uma aqui, ó. Tiago Carraro, ele pergunta o seguinte, frases de efeito na pré-campanha, pode ser usado? Se não tiver pedido de voto, sem problema nenhum. Sei lá, qualquer frase bonita que a gente tenha por aí, que a pessoa queira usar, juntos pelo futuro, melhor para Santo André, eu não sei o que, qualquer frase. Se ele usar essa frase hoje, por exemplo, vamos colocar assim, doutor João Alberto, né? O futuro construiremos juntos. Ele pode usar isso na pré-campanha e na campanha?
A gente só vai ter que tomar cuidado para não fazer alusão à candidatura e a número, né, numeração. Agora, fazer uma alusão para o futuro, juntos por um Brasil melhor, juntos por uma Santo André melhor, sei lá o quê, não tem problema, porque não está infringindo essa regra de não ter pedido explícito de voto. Doutor, mais uma aqui. Eu sei pelo seguinte, ó, quem está nos assistindo está tentando e quer, de qualquer forma, que a gente responda já agora, mesmo que a gente responda depois. Então, vamos aqui também prestigiar a nossa audiência, que diz o seguinte, o Klaus Silva, ele fala, boa noite, doutor Alberto Rolo. O pré-candidato terá a obrigação de manter sua residência no município ou ele pode, no momento, manter o seu comércio no município? Qual tem a pretensão, a variância e retornar assim que for diplomado? Então, vamos lá. Aí são outras regras que não são do direito eleitoral. A regra do direito eleitoral é domicílio para ser candidato. Então, se você quer ser candidato em Santo André, o seu domicílio eleitoral tem que ser em Santo André, mas não residência. Então, eu posso ter a minha loja, eu posso ter o meu comércio em Santo André, aí na hora que eu fui, que já passou o prazo, né? Na hora que eu fui me inscrever, né, o meu domicílio eleitoral, eu dei o endereço da minha loja, não tem problema nenhum, isso não é fraude, não é onde eu preciso morar. Agora, se for eleito, precisa ver a lei orgânica, se a lei orgânica exige que o mandatário, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, residam no município. Aí precisa ver o que diz a lei orgânica. Então, para concorrer, disputar e até ser diplomado, não há necessidade, se tiver um comércio, alguém que mora e reside em São Bernardo e tem uma loja de doces, um pet shop aqui em Santo André, há mais de um ano, ele está apto, então? Sim, porque olha aí só, isso para mim é novidade. A diferença jurídica, Ailton, do domicílio e da residência. A residência é onde eu moro com a minha família, onde eu passo a noite. Eu entendia que domicílio era residência. Não, o domicílio é onde eu tenho interesse. Onde eu tenho interesse. Entendi, então pode ser onde é a minha loja, onde é o meu comércio, é o meu domicílio. Tá? Por isso que eu posso usar. Ah, mas eu quero ser candidato em São Bernardo, eu moro em São Bernardo. Tá bom, então o seu domicílio, você fixou o seu domicílio em São Bernardo. Ah, mas eu moro em São Bernardo, mas é minha loja em Santo André. Você fixou o seu domicílio em Santo André, domicílio eleitoral. Agora, isso já passou a data, né? Agora sim, não dá para mudar mais. Mas, ó, para mim, aprendi mais uma hoje aqui. Puxa vida, que bom. Olha, já vou lhe passar aqui a bola aqui, mas o Wagner Gundim, ele diz assim, doutor Alberto, como tem sido a orientação no que tange ao impulsionamento de conteúdo em redes sociais por pré-candidatos? Então, vamos lá. É aquilo que a gente já mencionou. O que pode fazer na campanha, eu posso fazer na pré-campanha. Então, na campanha eleitoral, o candidato pode impulsionar. Vai ter um recibo, vai ter um valor, vai entrar na prestação de contas. Na pré-campanha, então, eu também posso impulsionar. Vamos guardar o recibo, vamos guardar valor, para que isso não seja um exagero. E desde que não tenha pedido de voto naquela postagem que eu vou impulsionar, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo um proselitismo, vamos dizer assim, pessoal, meu. E eu estou pagando esse impulsionamento, só não pode pedir voto. Eu vou brincar com o personagem da Rádio Jovem Pan. Tinha lá, era um quadro de humor, e eles falavam assim, professor Ciliano, me explica o que é proselitismo, por favor. Proselitismo é me expor a minha pessoa, falar bem de mim mesmo, falar das minhas qualidades. Então, proselitismo é eu fazer propaganda pessoal minha. E aí eu estou impulsionando na rede social, não tem problema. Agora, lógico que você não vai impulsionar um valor de 100 mil reais, 200 mil reais. Aí juízo. Aí exagero. Por favor, doutor, prossiga. Então, vamos lá, já que a gente está falando de propaganda eleitoral, propaganda paga. O que o candidato pode fazer? Na imprensa escrita, então é jornal e revista, né? 10 anúncios por veículo, máximo durante todo o período, 10 anúncios por veículo por candidato, tamanho máximo 1/8 de página do jornal padrão, então pega o jornal da região, 1/8 de página do jornal padrão, ou 1/4 de página de revista ou tabloide. Se tiver aqui na cidade, um jornal, 2 jornais, 3 jornais? 50 jornais, eu posso fazer 10 anúncios em cada um. Por veículo, mas tem tamanho máximo. E blog é considerado um veículo também? Tem muito jornalista hoje que está construindo essa rede de relação e tal. Blog, Face, o outro lá, como é que o pessoal fala? Instagram, esse tipo de coisa, ainda a Justiça Eleitoral ainda está querendo saber se vai para lá ou vai para cá. Quer dizer, é rede canal social, do YouTube, é por exemplo, veículo de é um comunicação. veículo. Então, é veículo de comunicação social? Não é. A lei fala, então, vou responder objetivamente, a lei fala expressamente de jornais e revistas. Ok. Então, blog não é jornal e revista, Face não é jornal e revista. Canal no YouTube não é jornal e revista. Entendeu? Viu aí? Ficou mais extenso agora.
Pois não, doutor. Então, falamos do jornal e da revista. Eu vou pular a parte de carro de som. Aqui o pessoal usa muito carro de som? Usa. Então vamos lá. Propaganda sonora. O que eu posso fazer? Usar alto-falante das 8 da manhã até as 10 da noite, mas tem que ter 200 metros mínimo de distância das sedes dos poderes, são da prefeitura, legislativo, judiciário, hospital, escola, biblioteca, quando estiverem em funcionamento. Hospitais, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Escola, quando estiverem em funcionamento. Então pode usar. Carro de som, a lei diz que até 10 mil watts de potência, mini trio de 10 mil a 20 mil de potência, são permitidos desde que com 80 decibéis de pressão sonora. Isso é o que diz a lei, eu não estou inventando, viu? Eu estou lendo o que fala a lei, tá? Ou seja, tem que ter um técnico para fazer da maneira correta. E essa medição é feita a 7 metros de distância, tá? Da caixa de som. O que mais que eu quero falar? Propaganda na internet, já que a gente fala de internet. Qual é a propaganda legal, lícita? No site do candidato do partido da coligação. Aí a gente está falando depois do dia 27 de setembro. Certo. Tá? Então, no site do candidato do partido da coligação, aí é propaganda eleitoral na internet. Por mensagem eletrônica, só quando eu tiver endereço cadastrado gratuitamente. Precisa tomar cuidado com spam. Spam não pode, a lei fala inclusive que dá multa quem usa spam. O que mais? Que mais? Entra aqui o Bira do Depósito Queiroz. Em relação ao título de eleitor de outra cidade, até quando pode transferir de uma cidade para outra? Bira, já foi, mas por favor, você lembra a data? Já foi o prazo. Isso venceu aqui por volta de 130 dias, acho que foi em maio. Maio, não lembro exatamente. infelizmente. Foi em maio. Aí quem já fez sua transferência, ok, está apto. Quem não fez. O único serviço da Justiça Eleitoral que pode ser feito agora é segunda via do título. Se o sujeito perdeu, ele tem que saber onde votar. Então, segunda via do título pode sair, tira pela internet. Tá? A Michele Ramponi Godoy, ela diz o seguinte: posso colocar ou distribuir meus materiais em uma empresa? Dentro da empresa, não. Que alguma coisa que a gente precisa lembrar é que agora não existe mais doação de pessoa jurídica. Então, dentro da empresa você não pode fazer propaganda eleitoral, mas pode fazer na porta, né? E aqueles famosos cartõezinhos que o meu amigo é dono de um açougue e ele gosta de mim, e ele passa aqui, Ailton, me dá uns cartões teu, aí chega lá, tá lá em cima do balcão dele e tal. Esse é um erro comum que dá multa, tá? Tem um município aqui em volta, Mauá, onde a gente tentou defender aí o pessoal faz algum tempo e o candidato ia lá, e às vezes não era nem o candidato que deixava o cartão. Não, geralmente não é mesmo. É alguém que um deixou. Amigo que gosta então dele, não pode fazer propaganda dentro de comércio. Mas a loja é minha, não pode. Faz na rua. Faz na rua. Se quer fazer, faz na rua. Dentro do comércio não pode. Então, aos nossos pré-candidatos, fica aqui um toque. Quando você vier buscar na época de campanha, até na pré-campanha, algum material, quando você vai distribuir isso para os seus amigos que, querendo te ajudar, às vezes vão fazer isso, explique para eles: olha, não deixa um bolinho de cartão e tal. Até porque o ideal da campanha mesmo e da pré-campanha é você conversar com as pessoas e causar convencimento, né? Tá certo? Então conversa e entrega de mão em mão. Pode ser na calçada, mas não dentro e não dessa forma. Gente, eu sei que está chegando mais um monte de perguntas aqui. Nós temos mais 3 minutinhos aqui para encerrar. E aí é o seguinte, eu sei que tem um monte de coisas aqui. Olha, vocês vão continuar nos solicitando, falando. A live vai ficar na página... Cadê? O dedo está em cima. O meu cameraman tem aqueles negócios que chama de dálias. Aí ele põe a mão em cima aqui. Ô, cocada, não faz isso comigo, rapaz. A live vai ficar na página. Convida para ver depois. A live vai ficar na página. Eu convido você para ver depois. Tá dado o recado aí, não briga comigo depois. Aqui, doutor, faz o seguinte. Misael Plínio pergunta aqui, por favor, como será a prestação de contas? Esse assunto foi abordado logo no início. Misael, um grande abração. Beijo para a mãe que está lá em Londrina, tá bom? A irmã Almerinda. E aqui depois, Antônio, ele pergunta, doutor, pode alguém gastar, por exemplo, 50 mil por mês com impulsionamento na pré-campanha e depois na campanha baixar para 5 mil? Exatamente aquilo que a gente falou do excesso do abuso, né?
Então tem que ter um equilíbrio. Realmente fica fora desse equilíbrio você gastar 5 mil na campanha e gastar 50 mil antes. Então já tem jurisprudência da Justiça Eleitoral que considera esses abusos, aí eu não vou falar só do impulsionamento, qualquer gasto como abuso do poder econômico. Não adianta você gastar 50 mil reais em material de gráfica na campanha, mas na pré-campanha você gastou 500 mil, quer dizer, você gastou 10 vezes mais. Então isso pode caracterizar abuso sim. Por isso que eu falei, fica naquele mesmo limite. Se você está gastando 5 mil, continua na campanha gastando 5 mil. Planejamento financeiro, até porque é o seguinte, Antônio, não adianta, a gente diz isso para os nossos pré-candidatos aqui, não adianta sair cantando pneu antes da hora, você gasta o seu combustível agora e lá na frente, na hora que vai ser necessário você contratar uma equipe para ir para a rua, para trazer animação para o trabalho que você vem fazendo, você já queimou seu combustível, já gastou o pneu, já está de pneu careca, tanque seco, pane seca, não chega a lugar nenhum. Então planejamento é tudo. A Brígida, doutor, a última nossa pergunta, as demais nós vamos buscar responder aí durante a semana, fiquem tranquilos a isso, tá? As que nós tivermos conhecimento direto aqui no nosso comitê, fazemos isso. E as que não, a gente vai recorrer sempre à consultoria do Dr. Alberto. E eu fiquei devendo uma que eu não esqueci, depois eu... Vamos voltar a ela, ainda dá tempo. Brígida Pereira, sobre o fundo partidário, como e onde protocolar o requerimento? Eu não entendi se ela está entendendo aqui que ela solicita o fundo partidário e tal. Da nossa parte, deixa eu já até passar uma parte aqui, e o doutor depois diz como é que é feita a parte regulamentar. Os fundos partidários hoje, né, tão falados, né? Muita gente critica, outros defendem, né? Eu preferia que fosse o financiamento não público de campanha, ou seja, como era antigamente, não para virar ladruagem, mas se você tem um amigo seu que tem condição de lhe ajudar, quer lhe ajudar, por que não? Esse amigo tem uma empresa, ok, eu tenho um monte de amigos meus que têm empresa que não tem nenhum interesse em ser fornecedor de prefeitura, e querem me ajudar através das suas empresas. Hoje não pode. E aí tem que o quê? Pegar dinheiro público que poderia estar sendo gasto aí na pandemia, em tantas outras coisas aí, para fazer a campanha. Porque não tem jeito. Campanha tem despesa, gente. Você coloca pessoas na rua para trabalhar, para distribuir folhetos. Por mais que você queira fazer uma campanha só por rede social, você gasta com impulsionamento, né? Você tem o custo, não tem jeito, tem que fazer impressos e tal. Não adianta, eu faço uma campanha muito espartana aqui, muito franciscana até, de casa em casa, de rua em rua, de reunião em reunião, mas ainda assim, quando chega na hora da campanha, a gente precisa dar um pouco mais de volume, e aí você tem despesas. Eu preferia que fosse através de empresas de forma decente, não a roubalheira que virou. E aí, Brígida, da minha parte, né, em relação ao fundo partidário, o nosso partido, por exemplo, eu faço parte do PSB aqui em Santo André. Nós temos lá o Republicanos, que é o nosso partido também que está construído a nossa vice. Tem mais 2 partidos também. Tá? Tem partido que tem até um volume grande, nacionalmente falando, do fundo partidário. Isso é feito por conta do número de deputados federais que cada partido elege, então é feita uma distribuição, um rateio, como se fosse lá o quociente eleitoral. Tá? Então o partido tem lá, às vezes você vê lá, o partido tem 50 milhões lá em Brasília de fundo eleitoral. Só que quantas cidades tem no Brasil? Mais de 5 mil e tantos municípios. Esse fundo, ele tem que distribuir um pouquinho para cada canto e, onde não tem candidatura, claro que fortalece as outras. E é claro que eles vão investir um pouco mais também, penso eu que é assim, onde também tem candidaturas com mais potencial de ganho, né, de uma prefeitura. É importante para o partido fazer vereadores, né, aumentar o seu quadro legislativo, aumentar o número de prefeitos e tal. Então o partido é quem decide se vai dar, quanto vai dar e quando dentro do período eleitoral ele vai fazer. Então, mesmo que eu solicite, vou solicitar bastante lá para ver se a gente tem bastante, mas não quer dizer que o meu pedido lá, a Nacional me atenda e fala, não, vamos mandar, poxa vida, se mandasse 1 milhão para cá, 2 milhões, seria muito bom para a gente fazer frente aí a um governo que está torrando, né, dinheiro aí, mas tudo bem. Então eu não sei se está mais ou menos respondido isso, porque ela pergunta sobre o fundo, como e onde protocolar o requerimento. Aqui me deu a impressão na pergunta de que ela
pensa que ela se dirige ao partido, à Secretaria Nacional do partido, e solicita lá uma cota. Acho que não... Na prática, como é que é, Ailton? Desculpa, viu, doutor? Não, acho que... Na prática, é 1 minuto. O TSE vai depositar o dinheiro, como você falou, a conta é proporcional ao número de deputados, ao número de votos que teve na eleição de 2018, assim por diante. Então, o TSE deposita a cota do partido na conta nacional. O Diretório Nacional, então, vai fazer esse exame que o Ailton falou, onde é que tem mais viabilidade ou não, vai dividir esse dinheiro nos estaduais, e aí os estaduais é que vão mandar para o municipal. Então, quem quiser pedir dinheiro para o partido, vai lá no Diretório Municipal, na Executiva Municipal, e pede dinheiro. Agora, a gente não vai ficar sabendo, a não ser que, pelo menos no primeiro momento, quanto é que o partido X recebeu de fundo eleitoral em Santo André. No primeiro momento não, porque é o Nacional que decide quanto passa para São Paulo decide quanto passa para Santo André. E aí eu vou pedir no diretório de Santo André, eu quero 10 mil, eu quero 20 mil, eu quero 30 mil. Do dinheiro que for repassado, 30% é para as mulheres. Também tem que lembrar disso. Então, Brígida, você já está garantida em 30%, né? Dentro dessa... 30% para dividir por todas as mulheres. Todas as mulheres. Não, só para ela. Isso. Já próximo à eleição, mas durante a campanha ali, eu faço questão da sua presença novamente, porque vai fervilhar de mais gente, de mais dúvidas, de mais perguntas. Então, para mim, é muito bom ter a sua companhia, os seus pareceres aqui, né, e toda a sua inteligência e preparo político eleitoral para nos auxiliar aqui. Ailton, eu agradeço mais uma vez o convite, a ideia é essa, agradeço a equipe que me recebeu aqui também. A gente pode fazer outras lives, depende, né, das necessidades. Eu permaneço à disposição, a ideia é fazer, e isso foi um exemplo de vida do próprio Ailton, né? A ideia é fazer a coisa da maneira correta. E aqueles que vão se eleger, torço para que se elejam, além do principal candidato, né, muitos outros candidatos, pré-candidatos a vereador, se elejam e não tenham problema depois com a justiça eleitoral, porque fizeram a coisa da maneira certa.